Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Muito bom estarmos reunidos para meditar um pouquinho mais na palavra. Essa meditação é um mês especial que nós estamos meditando sobre a família, sobre pais, filhos, sobre os problemas das famílias. Então, no mês de maio, nós separamos mensagens específicas para a família, tanto lá na igreja, presencialmente, como aqui nessa pregação gravada. Então, eu espero que o Espírito Santo fale com você. E nós sempre temos lições preciosas da palavra de Deus que podemos absorver e colocar em prática nos nossos dias. O bonito da palavra de Deus é que ele não é um livro de história. Tem história, tem sim, mas através dessas histórias, desse contexto todo, nós extraímos princípios bíblicos preciosíssimos para a nossa vida. Então, hoje nós vamos falar sobre Daniel. Eu gosto muito desse livro. Tanto Daniel quanto José são dois jovens que a gente tem muito que aprender com jovens. Às vezes o jovem pensa, poxa, mas eu não tenho experiência de vida e ainda a minha caminhada é poucos anos de vida, que experiência eu posso ter? Mas aí que eu quero falar com vocês esta noite sobre aquilo que eles aprenderam na sua casa, aquilo que eles aprenderam com os seus pais. Como é importante o pai e a mãe dedicar um tempo para ensinar, para passar princípios, passar as experiências que eles viveram, para que os seus filhos que estão ainda caminhando no início da sua jornada, também saberem que posso ter uma situação semelhante àquela que meu pai e minha mãe teve, que me contou e que me deu a possibilidade de saber como eles saíram daquela situação, como eles venceram aquela luta. E a palavra de Deus é rica nisso, porque as experiências do passado servem exatamente para nós hoje colocarmos em prática nas nossas vidas. Então, curva a sua cabeça por um instante, vamos pedir ao Senhor que fale conosco. E é uma história linda, eu vou resumir aqui, pegar só um trechinho dela, para colocar aqui algum princípio que, lendo a palavra, eu meditei e o Espírito Santo falou poderosamente ao meu coração. Curva a sua cabeça. Senhor, te agradecemos por mais esta oportunidade, que o Senhor possa falar com cada um de nós, todos que estão me vendo, me ouvindo, aquilo que o Senhor quer ministrar em cada coração. Fale agora, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aquilo que eu quero colocar como tema desta mensagem é o que você recebe dos pais, um legado, né? O que você aprendeu. Tanto você que já é adulto, o que você recebeu dos seus pais, e você que é jovem, o que está recebendo dos seus pais. E você que é criança, né? Claro, o pai que está ensinando a criança, é importante saber que lá na frente ele vai dar valor. Todos os princípios, todos os ensinamentos que você passou, participou, né? Compartilhou com os seus filhos. Então, o legado dos pais é muito importante. Quem já pensou, né, agora já falando, né, já um pouco mais crescido, quem já pensou em algum momento ser livre para fazer o que quer, né, sem dar satisfação para ninguém? Quem já não pensou assim? Às vezes o jovem, ele tem lá do pai e a mãe aquele cuidado, aquele carinho, né, porque às vezes o jovem não entende que naquele momento o pai e a mãe que já sabe o que aconteceu no futuro com a vida deles, quer poupar os filhos. Então, às vezes o pai e a mãe, né, entre aspas, são chatos, mas não é que são chatos, são amorosos, querem o melhor para o seu filho. Então, às vezes eles chamam a atenção, às vezes eles repreendem, às vezes eles corrigem, às vezes eles colocam limites, às vezes eles falam não, e às vezes o filho, né, o jovem, não entende. Mas imagina você, jovem, que está me ouvindo nesta noite, se você tivesse a oportunidade de estar livre, longe dos teus pais. Puxa, agora eu não tenho alguém para me falar, não faça isso, não faça aquilo, olha, você não devia ter feito, e parece que o meu pai está sempre descobrindo o que eu tenho feito. E às vezes a gente quer aquele momento de liberdade total. Pensa aí, você gostaria de ter um momento de liberdade total, dar satisfação para ninguém, né? Talvez isso seja o sonho de muita gente. Olha, eu não vejo a hora de poder ter a minha independência financeira, vou sair de casa, vou comprar o meu apartamento, vou viver só. Que grande ilusão. Que Deus te ajude, que você compre o seu apartamento, prospere, a gente ora para que Deus te abençoe, mas não pensando assim, quero ficar só. Não, enquanto você estiver dentro da sua casa, da sua família, absorva todos esses conhecimentos preciosíssimos, porque ninguém aí fora no mundo vai te passar princípios tão valiosos quanto os teus pais, que te amam e que querem o melhor para você. Por isso que às vezes eles são duros no falar. Eles muitas vezes vão te repreender, mas é para o teu bem, como foi o meu caso, né? Quando jovem também, meu pai pegava no pé quando fazia coisas erradas. E quando a gente deixava de estudar, quando a gente deixava de cumprir alguns compromissos, quando faltava alguns compromissos, ele pegava no pé e pegava mesmo.
Era princípios. Então, é importante a gente saber que o que é sonho teu hoje, lá na frente você vai estar sozinho, provavelmente, vai cursar em algum lugar, talvez um estado longe, você vai ter que morar sozinho, aí você vai dar muito valor, como era bom a casa do pai, como era bom aqueles conselhos, como era bom o cuidado, o carinho, o amor que eles demonstravam. Então, tudo isto é a formação do jovem, da criança, do jovem, para a vida. Então, isso tudo está dentro da casa. A importância dos pais saberem que legado eles querem deixar para os seus filhos, né? Como você se comportaria num ambiente assim de liberdade total? E aí a gente vai, então, lembrando alguns versículos da Bíblia, que se a gente formar na nossa criança, né, no nosso jovem, o temor a Deus, fique tranquilo. Você não vai estar supervisionando a tua criança, o teu jovem todo o tempo, claro que não. Mas quando ele tem o temor a Deus, quando ele tem esse princípio bem forte no seu coração, fique tranquilo. Ele vai lembrar a hora que as circunstâncias adversas surgirem ou as tentações deste mundo surgirem, ele vai lembrar, porque estará guardada no seu coração. A palavra guardada no coração, ela surte efeito. Então, aquele versículo tão precioso que eu falo sempre lá na igreja, quando eu oro pelas crianças, né? Provérbios 22:6, instrui o menino, a criança no caminho que ela deve andar, quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele. Então, é na tenra idade, quando ela é pequena mesmo, leve para a igreja, fale versículos, tenha o seu culto com seu filho na sua casa, leia trechos da palavra, conte as experiências, conte as histórias bíblicas, porque é em cima desses princípios que a criança vai formando um caráter, ela vai absorvendo isso e vai tendo como algo precioso para a sua vida. E o jovem, né? Ele pensa em estar sozinho, ele pensa em poder ter a sua liberdade. Então, tem um outro versículo também, em Salmos 119:9, fala: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra, conforme a palavra de Deus. Quando ele observa a palavra de Deus, o caminho dele vai ter muitas coisas no meio desse caminho, mas ele vai saber escolher, vai saber evitar tomar decisões erradas. Então, é importante. Então, os pais precisam, sim, estar atentos na formação dos seus filhos, o que eles estão vendo, o que eles estão aprendendo, o que eles estão absorvendo. Pai, você é responsável por esta formação de caráter. Então, o que é um caráter, né? Caráter é um conjunto de qualidades, boas ou más, de um indivíduo. Não, ele pode ter um péssimo caráter, tem bastante qualidades erradas, ele faz coisas erradas, ele tem aquela índole má. Então, o caráter pode ser formado com coisas boas ou coisas más. Que legado você está passando para ele, né? Legado também é uma firmeza e coerência de atitudes e domínio de si. Então, coerência, tem que ter firmeza. Outra definição aqui é índole, firmeza, qualidade inerente de uma pessoa, o que a distingue da outra, o modo de ser, de sentir e agir de um indivíduo. Isso é um caráter. Voltando a lembrar, conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo, isso que vai formar o caráter. Mas onde ele vai adquirir essas qualidades boas ou más? É dentro da sua casa, é no lar. São essas experiências que os pais estão compartilhando, esse tempo gasto com seu filho, com seu adolescente, com seu jovem e até com o adulto, que quando casou, não é porque ele casou que ele agora não precisa mais do conselho do pai. Precisa sim, vai lá que teu pai com todo amor, tua mãe com todo amor e dedicação, vai te falar o melhor. Antes de tomar uma decisão, depois de casado mesmo, vai lá, pai, o que o senhor acha disso? Olha, eu estava pensando isso, estava pensando em montar um negócio, estava pensando em comprar isso. Compartilha com seu pai, ele já tem mais experiência de vida, ele vai falar, ó filho, não faça isso, porque isso aqui não é o momento. Ouça, dê crédito, não saiba tudo, você não sabe tudo, né? A gente pensa que a gente sabe tudo. E a Bíblia então nos revela 4 jovens, como eu estava falando de Daniel, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados de Jerusalém para a Babilônia, o cativeiro. Olha, eu estou livre na minha terra e agora Nabucodonosor, rei da Babilônia, chega lá e sitia e leva os nobres, a primeira leva, levou os nobres, pessoas preparadas, que estavam sendo criados na nobreza, naquela cultura, já para serem os futuros governantes, líderes e tudo mais. Então, nessa primeira leva aqui, com Nabucodonosor sitiando Jerusalém, foram lá os 3 amigos. E agora, eles jovens, 16, 17 anos, estão num país distante, longe dos seus pais.
O bonito aqui é que a palavra não fala nada dos pais deles. Eu não tenho aqui, olha, o pai de Daniel foi fulano, pai de Ananias, Misael e Azarias foram ciclano. Eu não tenho aqui, mas pelas atitudes dos filhos, eu sei o que os pais passaram para esses filhos. E aí a gente vê hoje também, quanta gente revoltada na vida, quanta gente brigando, quanta gente encrenqueira. Às vezes você está lá na faculdade, você encontra colegas ali que fazem questão de arrumar conflitos, né? Fazem questão de tumultuar a situação. E no trabalho a mesma coisa, e às vezes a pessoa não tem um domínio próprio, né? Tem aquele caráter, foi mal formado, não teve bons princípios, não adquiriu experiências boas para que ele tomasse decisões na hora que precisasse tomar, decisões sérias, decisões coerentes. Então, como nós estamos formando o caráter? Esses jovens agora estão numa terra distante. Não é só uma cidade longe da casa do pai, mas é uma nação distante, está longe da onde eles foram criados e formados. E agora estão distantes dos seus pais. Temos que tomar decisões, porque as coisas começam a surgir na nossa frente. E o que eles vão fazer? Eles vão tomar uma postura que eu acho muito interessante. O rei Nabucodonosor colocou lá as iguarias da sua mesa disponível para todos os nobres que foram levados para serem preparados por 3 anos na sua cultura, no conhecimento, porque daqui 3 anos vocês vão ser os meus conselheiros, os sábios que eu estou preparando hoje. Então, estou dando cultura, estou dando o alimento, estou dando todas as condições necessárias. Você é um escravo, mas está tendo todas as condições necessárias, como se fosse uma faculdade. Você está lá sendo preparado para amanhã exercer uma atividade. Qual era a atividade? Ser conselheiro do rei. Então, era uma atividade muito importante. Só que essas iguarias eram provavelmente carnes com sangue, que o judeu, no caso, não comia. Era carnes sacrificadas aos ídolos, porque lá na Babilônia eles adoravam ídolos. Então, isso tudo, a cultura, né, desses jovens que foram preparados no temor do Senhor, tinham que ter nesse momento a sabedoria, a capacidade para rejeitar. Não, isto não me convém. A Bíblia fala, né, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E eles tomaram uma decisão, isto não nos convém. Nós não vamos nos contaminar com esta comida. E aí, o conselheiro lá do rei, que foi colocado para assumir essa responsabilidade, falou, olha, eu sou obrigado a te dar as melhores comidas, a comida que o rei come. E aí Daniel propõe um desafio, olha, testa nós 4 aqui, e dando somente legumes e água. E depois, daqui 10 dias, você vai ver como é que nós estamos. Se estamos abatidos, se estamos com semblante caído, ou se estamos dispostos. E Aspenaz, né, que era o eunuco lá do rei, ele aceitou esse desafio. E testou Daniel e seus amigos por 10 dias através de um alimento saudável. Água, não vinho, não bebidas fortes, bebidas que poderiam tirar a razão da pessoa, nem aqueles manjares pesados, gordurosos, aquilo que poderia contaminar, e principalmente porque eles não sabiam a procedência. Se eram carnes sacrificadas aos ídolos e eles queriam estar fora desse contexto. Eles colocaram em seu coração de não se contaminar. E aqui eu vejo um princípio que o pai deixou para eles. Olha, quando vocês talvez estiverem sozinhos em alguns lugares, vocês têm um ensino, vocês têm um preparo, vocês sabem o que é certo e o que é errado. Pai, passe essa informação, o que é certo e o que é errado. Porque o mundo aí está cheio de coisas, não, tudo é lícito, tudo você pode, você tem direito a fazer qualquer coisa, só que tem consequências de cada atitude que nós tomarmos. E aqui o pai com certeza deixou claro para eles, olha, saibam aquilo que é correto, de acordo com a Bíblia. Eles tinham lá porção da Bíblia, né? A lei, os profetas, eles tinham lá as informações daquilo que eles deveriam ou não deveriam fazer. Jovenzinhos ainda, pouca rodagem na vida, né? Pouco tempo de experiência, mas já tinham um caráter forjado, um caráter preparado para tomar uma decisão sábia. E eles foram preparados, e depois de 10 dias, eles acharam, né? Aspenaz acharam neles, né, pessoas formosas, dispostas, não abatidas, pelo contrário, mais saudáveis do que os outros que estavam comendo das iguarias do rei. Então, é importante a gente saber que Deus, ele honra quando a gente toma uma atitude. Então, é importante deixar esse legado para os filhos, dos princípios, daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que não é certo. E aí a gente vai ver que Deus recompensou
a fidelidade deles. Está lá em 1 Daniel 1, de 12 a 21, ele fala assim, 1, de 12 a 21. Eu vou ler só o 18 em diante. 1, 18. E no fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, ocultos, do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro, quer dizer, vai passar 70 anos ali permanecendo no palácio. Por quê? Porque Deus honrou a fidelidade. Jovens, e por 3 anos eles tinham que ser preparados na cultura e tudo mais, claro que eles tiveram as condições, mas Deus honrou a fidelidade lá atrás, de falar, nós não queremos nos contaminar. Posição é uma atitude que foi aprendida na casa. Que atitudes preciosas você está transferindo para os seus filhos? Porque às vezes hoje há uma liberdade total, os pais não se preocupam naquilo que os filhos estão vendo, naquilo que os filhos, as amizades que os filhos estão tendo, não se preocupa com aquilo que eles estão absorvendo aí fora, com aquilo que estão ensinando aí fora, porque as escolas também erram. Existem aí situações que você tem que supervisionar, principalmente quando é criança, o que ela está aprendendo. Deixa eu ver o material que deram para ela, o material que foi adotado aqui para ensinar. Vai sim, quantos pais com esse cuidado criterioso foram lá na escola, opa, não, isso aqui não concordo, essa ideologia aqui não concordo por o meu filho, está indo contra os princípios nossos que somos cristãos, você tem o direito. Então você pode questionar, mas para isso você precisa gastar tempo para saber que conteúdo eles estão absorvendo, porque o legado dos pais é dentro de casa, mas também o conteúdo na escola, na igreja, os colegas, as amizades, tudo isso são informações que estão sendo colocadas na criança, principalmente quando a criança ainda está em formação do seu caráter. Mas aqueles jovens demonstraram aqui a importância de tomar uma atitude porque tiveram dos seus pais algo precioso que agora eles lembraram com muito amor e carinho, como dizendo, não, isto não é bom para nós. E Deus os aprovou, porque depois de 3 anos, nós lemos aqui, eles foram achados 10 vezes melhores do que os outros que haviam estado com aquela situação que o rei havia colocado, comendo as iguarias do rei e tudo mais, mas aqui Deus honrou, dando sabedoria, discernimento. É uma coisa importante termos sabedoria, discernimento para tomarmos as nossas decisões. Então Daniel estava em um momento crítico agora. Em outro momento o rei vai ter, agora na sequência, o rei vai ter um sonho. E ele tem um sonho e ele quer agora que contem para ele qual o sonho e também a sua interpretação. E aquele sonho deixou Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, um país que na época estava no auge, e ele chama seus astrólogos, seus magos, seus conselheiros, me contem o sonho. Aí os conselheiros, olha, rei, conta para nós o sonho que você teve, que nós vamos te dar a interpretação. E o rei aqui, muito esperto, ele falou, olha, aquilo que eu sonhei escapou. Ou ele de fato esqueceu, ou de fato ele quis testar agora os meus conselheiros. Eles estiveram aqui na mordomia 3 anos sendo preparados e agora eu preciso deles, eu quero sabedoria da parte deles. Me conta o sonho. Não, rei, o que você está pedindo, nenhum rei nessa terra pede para os seus conselheiros, para os seus adivinhos, seus astrólogos, porque tem que contar o que aconteceu. Aí o rei percebeu que eles estavam enrolando, eles não sabiam. E aí vem uma sentença, olha, matem todos os sábios da Babilônia. Olha que sentença. Já pensou essa sentença correndo lá nos corredores do palácio? Olha, porque os sábios não foram capazes de contar ao rei o seu sonho, nem muito menos a sua interpretação, todos têm uma única ordem, morte. Isto também chegou aos ouvidos de Daniel, que Daniel estava sendo preparado ainda. Isso foi antes dos 3 anos, depois do preparo. Naqueles 2 anos
depois que, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele tem esse sonho, um sonho que lhe deixou inquieto. E ele, então, viu que os seus conselheiros, os seus sábios, os caldeus ali não sabiam dar a interpretação e muito menos falar qual foi o sonho. Então a ordem era mate a todos. Isso chegou nos ouvidos de Daniel. E Daniel chega lá e falou: opa, peraí, o Arioque, que era a pessoa, que era o comandante responsável para executar esta ordem, uma ordem dada pelo rei, tinha que ser executada. Daniel, de uma forma prudente e sábia, outra palavra que eu vejo de um jovem, ser prudente e sábio para falar. Como que ele vai impedir um comandante de cumprir uma ordem dada pelo rei? E ele agora, ele era simplesmente um exilado, né, um escravo na Babilônia, mas ele sabiamente, prudentemente, ele vai falar com esse comandante: opa, pera um pouquinho, por que você está saindo com esta ordem? Porque ordem dada do rei não tinha que dar satisfação, vai lá e mata. Ah, mas pera, eu nem fui consultar. Mata, chamei lá, a grande maioria não deu, o resto vai por tabela. E Daniel não tinha sido chamado, mas também a ordem era para matar todos que estavam sendo preparados. Então olha como Deus, ele tem propósito na sua vida, na minha vida, nas circunstâncias que vão aparecendo, para que a gente saiba tomar decisões, mas saiba falar com as pessoas. Como é que ele extraiu desse comandante o que estava acontecendo? Porque ele não sabia, a ordem correu, mata todo mundo. Aí Arioque explicou direitinho para ele. Aí ele falou: então me introduza, por favor, perante o rei. Eu vou conversar com o rei. Olha, um exilado convenceu o comandante para levá-lo perante o rei. E ele vai e pergunta para o rei, pede para o rei um prazo para que ele possa dar. Mas ele falou com firmeza, caráter firme, sem dúvida. Olha, rei, me dê um prazo que eu vou dar, eu vou falar para você o sonho e a sua interpretação. O rei, peraí, será que tem um mágico aqui que vai me dar isso? Então deu um prazo para Daniel. Então acompanha comigo, essa leitura é muito bonita, eu gosto demais desse trecho, eu já li tantas vezes, mas todas as vezes que eu leio, eu me coloco no lugar, nessa situação, fico pensando, né, que situação que foi enfrentada por Daniel e seus amigos. Daniel 2, de 13 a 23, então veja lá. Então o rei muito se irou e enfureceu, né, com aqueles sábios, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Avisada e prudentemente, claro, com sabedoria, que era o capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Quem era Daniel? Para ter a atenção do comandante aqui do rei, capitão da guarda, para executar uma ordem. Mas ele explicou, mas ele falou com sabedoria. Claro que, com certeza, aqui não está falando, mas ele orou antes de falar com essa pessoa. Nós devemos também pegar esse princípio, orar antes de tomar uma decisão, orar antes de falar com alguém. Alguém te chama para dar uma resposta ou tomar uma decisão, ore antes. Às vezes não dá tempo de a gente pedir ao Senhor, né, com as portas fechadas, com o joelho no chão, mas em pensamento você pode orar. Você pode clamar ao Senhor em pensamento. Ele sabe a situação urgente que você está passando e a emergência da decisão a ser tomada, e ele vai ouvir a sua oração em pensamento. Com certeza, a Bíblia não fala aqui, mas pelo temor que ele tinha a Deus, porque recebeu o legado dos seus pais, aqui eu quero dar essa ênfase, como é importante, pai e mãe, passar isso para os seus filhos. Consulte a Deus. Tem decisões a serem tomadas, às vezes o pai e a mãe não vai estar perto de vocês, mas vocês podem orar a Deus, que está presente todo o tempo. A criança, o jovem, o adolescente, ele precisa ter essa informação. Deus está presente. Se nós tivermos a conexão ligada com ele, estivermos conectados com ele, claro que ele vai ouvir. E Daniel, com certeza, teve esse cuidado de orar antes, e ele teve a atenção de Arioque, que explicou tudinho o que estava acontecendo. E aí, continuando no versículo 16 do capítulo 2 de Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso aos seus amigos.
Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, olha, segredo, vamos orar. Você tem gente aí da sua confiança que você pode orar? Eu tenho uma situação para resolver essa semana. E às vezes a gente até coloca uma situação dessa, né, para a igreja orar, às vezes é uma situação que pode ser aberta. Olha, orem porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. E a gente pede para os irmãos, a gente coloca isso no altar do Senhor, lá mesmo, em oração, mas tem situações que às vezes você tem que compartilhar com algumas pessoas. E não é um assunto que você pode abrir para todos, né? E ele aqui compartilhou com os seus 3 amigos. Os 4, então, colocaram-se a orar, a buscar ao Senhor. Então, olha aqui, versículo 19. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. O segredo foi revelado. O que o Nabucodonosor tinha sonhado que ninguém sabia e a sua interpretação também ninguém sabia, foi revelado a Daniel. Deus honra aquele que lhe busca. E Daniel, então, fez o quê? Louvou o Deus do céu. Agradeceu. Quando Deus te responde uma oração ou te dá a solução de um problema, você tem este cuidado de agradecer a Deus, reconhecer que, puxa vida, veio uma ideia luminosa, mas quem que deu essa ideia luminosa para você resolver aquele problema? Foi Deus. Você agradeceu a Ele? Você, de fato, reconheceu que você não estava conseguindo ver uma saída naquela situação, que de repente a saída brilhou na sua mente? Foi Deus, porque você orou, você pediu, Deus dá, Deus concede isso para nós. Versículo 20, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o assunto do rei. Você vê aqui que ele agradece a soberania de Deus, ele reconhece a soberania de Deus. Deus é quem coloca reis, quem tira reis, Deus é quem nomeia os reis. E às vezes o líder, né, de uma nação acha que ele tem muito poder. Ele tem poder sim, mas aquele poder só pode ter vindo de Deus, porque se Deus tirar o fôlego da vida da pessoa, acaba. Às vezes tem ditadores que estão exigindo tanto, oprimindo tanto o povo. Se Deus tirar o fôlego de vida desse ditador, na mesma hora perece, vai para a sepultura. E aqui Daniel está deixando claro, exaltando o poder, a magnificência de Deus. Ele coloca reis, ele estabelece reinos, ele tira reinos. E aqui ele destaca aqui uma coisa que eu quero chamar novamente a atenção de vocês, no versículo 23. Ó Deus de meus pais. O Deus dos pais deles 4, era o mesmo Deus deles, porque eles tinham aprendido, o legado, receberam isso dos seus pais. Que gostoso poder ouvir isso dos teus filhos. Olha, meu pai me falou aquilo, meu pai me fez buscar ao Senhor, meu pai me ensinou a orar, meu pai me ensinou a buscar na palavra respostas, meu pai me ensinou a depender de Deus. Então aqui talvez um dia você vai ouvir isso do teu filho, ó Deus dos meus pais, obrigado porque os meus pais gastaram tempo comigo, me ensinaram, me levaram para conhecer o caminho verdadeiro, conhecer a palavra de Deus e está guardada aqui escondida no meu coração para eu não pecar contra ti, porque muitas vezes as ciladas do mundo estão armadas. E se nós não tivermos a palavra guardada, a gente cai nessa cilada. Mas quando a gente esconde a palavra no coração, a gente não vai pecar, porque Deus vai mostrar a saída. É o que Daniel estava falando, a saída chegou. Nossa, veio na minha mente tudo aquilo que estava na cama de Nabucodonosor no seu sonho. Eu sei o que ele sonhou e sei além do mais, a sua interpretação. Então ele continua aqui, celebrando, agradecendo a Deus que fez ele saber tudo aquilo. 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Olha, através da vida de Daniel, temente a Deus, íntegra, que toma a postura de não se contaminar, o legado que ele recebeu de seus pais,
todos aqueles magos, aqueles conselheiros foram poupados. Qual foi a palavra? Não mates. Suspenda. Espera um pouquinho. A palavra de Daniel estava indo além da palavra do rei que mandou matar. Mas ele falou com tanta autoridade: não mate, porque eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que o rei está precisando. Eu sei o que o rei quer. Então segura aí. Segura esta ordem. Então, o que acontece? Me introduza, me coloque na presença do rei. E ele vai, então, suspender esta ordem. Eu simplesmente falo: olha, espera a ordem, espera que as coisas vão ser esclarecidas. Então, Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e disse para o rei, Arioque: achei um dentre os filhos do cativo de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Claro, ele ganhou uns pontinhos, né? Eu descobri alguém que vai dar ao rei a interpretação. Respondeu aí, chega Daniel perante o rei, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Será que você é capaz mesmo? Você é tão jovem, talvez tão sem experiência. Tive aqui tantos outros conselheiros, tantas pessoas que já estão tanto tempo comigo aqui, certo que tinha outros jovens também, mas você não me parece. Será que você pode me dar essa interpretação? Veja a resposta. Como você daria uma resposta para um todo-poderoso, que era um rei da Babilônia, que tinha o poder para matar e para poupar a vida? Olha a resposta que ele nos dá aqui, que são experiências que nós podemos tirar da vida desse jovenzinho e colocar em prática na nossa vida hoje. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Não pode. Esse segredo que o senhor quer aí, que o rei tem, esse sonho, ninguém pode, ninguém. Mas há um Deus. Aí eu estou num lugar desconhecido, que tem uma cultura diferente da minha, tem deuses diferentes daquele Deus que eu sirvo, mas existe um Deus lá nos céus. Sabe, não é esse Deus que vocês têm aqui na Babilônia. Existe um Deus lá nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor, que é você, o que há de vir nos fins dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E ele vai relatar. E estando tu, ó rei, na tua cama, subi nos teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Novamente, estou levando a Deus, toda a honra, a glória, o louvor, a capacidade de revelar sonhos. Aquele que pode, não sou eu capaz, mas existe um Deus. Nenhum sábio, nenhum astrólogo, nenhum adivinho, nenhum caldeu pode fazer isso, mas existe um Deus que pode. E aí ele coloca com humildade o versículo 30. E a mim, Daniel, me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os videntes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Ele podia ganhar, os pontinhos a mais, sabe, rei? Eu sirvo um Deus, que não é esses deuses de vocês aqui, mas o Deus que eu sou fiel, eu sou alguém muito temente a esse Deus, e por causa disso esse Deus revelou a mim que sou especial. Não porque haja em mim alguma coisa, não porque eu sou especial, Não que a mim não me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os videntes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. É o seguinte, toda a história do povo de Israel, o povo de Israel deixou de ouvir os profetas porque estavam em pecado, idolatria, e acabaram sendo levados à Babilônia, consequência do erro, da não observância dos recados dos profetas, e agora se cumpriu aquilo que Deus havia falado pelo profeta Jeremias, que eles estariam 70 anos ali na Babilônia. E agora Deus vai revelar para um pagão, uma pessoa que não tem temor a Deus, uma pessoa que não tem intimidade com Deus, que serve outros deuses, o segredo da história da humanidade, o que vai acontecer nos últimos dias, as coisas futuras. E o rei sonhou uma grande estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril e ventre de prata, bronze, e depois as pernas de ferro e os pés os dedos misturados com ferro e barro. O que significa isso? Uma grande estátua
nessa situação. Então, os próximos versículos, que a gente vai ganhar tempo, não vou ler, mas você pode ler com calma, com cuidado. Deus estava revelando os futuros reinos após a Babilônia. Viriam os medos e persas, depois os gregos, depois o Império Romano. E no final dos dias, no período da grande tribulação, esses 10 dedos se referem a 10 reinos que vão se levantar naquela época e vão governar, mas com uma fragilidade que não há ligação entre barro e ferro. Então ele explicou tudo isso. E que também do nada foi tirada uma grande pedra e bateu nos pés dessa estátua, esmiuçou o ouro, a prata, o bronze, o ferro, esmiuçou, e essa pedra cresceu e encheu toda a terra. E essa pedra era Jesus, que vai reinar sobre toda a terra. E aí ele estava revelando então o sonho e a interpretação, que seriam os futuros reis, os futuros reinos que surgiriam. E aí veja só uma coisa, a coisa que nem ainda a Média e a Pérsia eram pequenas povoações, a própria Império Romano ainda era muito insignificante, mas estamos falando aqui no início dos 70 anos de cativeiro. Depois vem os medos e persas, depois de 70 anos os medos e persas tomam a Babilônia. Aí vão ficar um período, depois vem os gregos com Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, que domina todo mundo. E depois, no final do Império Grego, vem os romanos, que na época de Jesus, que é essa grande pedra, que vai ser ainda lançada nos impérios mundiais, porque Jesus ainda vai voltar para buscar a sua igreja, para estabelecer o seu reino milenar, e aí então essa pedra vai encher, e nós vamos reinar com o Senhor. Então tudo isto foi revelado para quem? Para um pagão. Acho que é o tipo de um tapa na cara do povo de Israel, que tinha os seus profetas, que tinha o conhecimento do único Deus verdadeiro, que tiveram oportunidade de servi-lo por tanto tempo, e abandonaram esse Deus verdadeiro, se corrompendo com outras nações, adorando os outros deuses, e agora eles foram levados cativos. Então o plano de Deus, ele continua, o plano de Deus é traçado, e ele levanta quem ele quer. Nós não lemos lá que Deus coloca reis, estabelece reis, tira reis, ele faz o que quer. Nabucodonosor está lá, de repente vai cair Nabucodonosor, vai levantar outro rei. Deus é quem põe, e Deus é quem tem o controle e o domínio de todas as coisas. Mas ele revelou o futuro das nações, o futuro da humanidade por um pagão. E esse pagão, então, vai reconhecer, Vai reconhecer a grandeza desse Deus, Quando nós somos fiéis a Deus, sabe o que acontece? Ele reconhece, você reconhecendo tudo que você tem, tudo que vem dele, Deus, ele te exalta também. E é o que aconteceu com Daniel. Daniel 2, depois que ele revelou o sonho, deu toda a sua interpretação. Penso aqui, na minha cabeça, o espanto daquele rei de ver um jovem com tanta propriedade, com tanta autoridade, falando o que ele tinha sonhado, que ele nem tinha contado, e a sua interpretação. E qual foi a reação do rei? Ele podia falar, não, isso não me convenceu. Mas claro que ele convenceu, porque ninguém sabia o que ele tinha sonhado, e Daniel deu a sua revelação e a sua interpretação. Daniel 2, 46 a 49, para nós concluirmos, diz assim: então, depois o sonho contado e revelado, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. Olha só, era um escravo, o rei todo-poderoso que tinha o poder da vida e da morte, adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Eu reconheço que nenhum meu conselheiro conseguiu, mas o teu Deus é Deus dos deuses. Olha como um jovem pôde testemunhar, através da sua fidelidade, através do legado que ele recebeu dos seus pais, num momento tão difícil, tão caótico, porque a sua vida estava em jogo, e não só a dele, de todos os sábios, e pedindo sabedoria a Deus, Deus revelou, e agora ele poupou através da intimidade que Daniel tinha, ele e seus amigos, com Deus. Deus o honrou e chegou aos ouvidos, então, de Nabucodonosor a grandeza desse Deus. Ele honrou esse Deus, ele reconheceu que esse Deus era diferente dos demais deuses. Versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Um escravo vai ser governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Um jovenzinho
que tem um legado, que tem temor a Deus, que aprendeu aos pés dos seus pais o temor a Deus, como consultar a Deus, como arrumar saídas aonde não existe, humanamente falando, mas Deus que vê tudo e pode tudo, ele concedeu. E aí Daniel vai fazer um pedido, e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os 3 amigos dele, mas Daniel estava às portas do rei. Então ele pediu ainda para os seus 3 amigos, não foi egoísta, porque os 4 é que oraram, né? Aquela noite eles oraram, eu creio que clamaram a Deus, e de noite Deus deu a revelação a Daniel. Um sonho veio, tudo abrindo. Então, dá para a gente tirar princípios dessa história tão conhecida. Quantas vezes a gente já leu essa história lá na igreja, talvez até aqui, a gente já leu, já comentou, mas cada vez que a gente lê, a gente vê como é importante nós precisarmos da sabedoria do Senhor no dia de hoje, no mundo que nós vivemos. Nós não temos uma ordem, olha, mata quem não souber tomar uma decisão, mas hoje não temos. Quem sabe amanhã até possa ter uma ordem assim. Quem sabe a liberdade que nós temos hoje de estarmos falando, amanhã não tenhamos mais. Quem sabe a gente seja proibido de se reunir dentro de uma igreja para cultuar a Deus, como existe em alguns países, infelizmente. Mas que postura tomaremos mediante as situações inesperadas que a gente não pode imaginar a gravidade de cada uma delas? Se tivermos o temor do Senhor, se guardarmos os seus princípios, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Se observarmos as instruções, se observarmos aquilo que aconteceu no passado e aproveitarmos, eu quero isso para mim, eu quero também ter essa capacidade, eu quero ter essa sabedoria, eu quero ter sabedoria para falar, como ele falou com Arioque, prudentemente, com sabedoria, e ele extraiu de Arioque o que estava acontecendo, que era uma ordem que ele tinha do rei de matar a todos. Então, eu quero isso para mim, espero que você queira também buscar sabedoria no Senhor. Mas para isso, pai e mãe que está me ouvindo, passe isso para os seus filhos. E filhos, ouçam os pais, porque abaixo de Deus, eles é que te amam mais do que qualquer um nesse mundo. Então, conselhos é com os pais que nós temos que pegar, né? Conselhos, as experiências que eles passaram, isso serve como base para que a gente também possa tirar isso com proveito no dia de amanhã. Que Deus te abençoe, que essa semana você possa pedir sabedoria ao Senhor na tomada de decisão, nas situações adversas que podem surgir. Lembrando desse jovenzinho, era um jovenzinho como você, que está me ouvindo, mas que teve sim um princípio importante de buscar, de consultar a Deus. Foi o que eles fizeram e Deus honrou a cada um deles. E Deus honra, viu? Quando a gente valoriza, quando a gente se entrega para o Senhor, quando a gente pede para o Senhor participar na nossa vida, nas nossas decisões, Ele te honra, porque Ele quer sempre o melhor para nós. Curva a sua cabeça mais um instante. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque são princípios que nós podemos colocar hoje. Que cada um que está me vendo, me ouvindo, que possa entender que todos nós podemos ter também a sabedoria, o discernimento, a capacidade, a orientação que vem do alto. Basta pedirmos ao Senhor. Dá a todos uma semana de paz, feliz, abençoada, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, receba a bênção agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço gostoso em alguém aí perto de você. Deus te abençoe.